Friedrich Nietzsche era um desses pensadores fora da caixinha. Segundo Nietzsche, nós somos um ser incompleto, que cabe a nós cumprirmos o trabalho que o Criador nos outorgou. Dizia ele que o homem deve ser um sujeito dançante que superou o ressentimento em relação às desgraças do mundo. E em seu livro Assim Falou Zaratustra, ele diz que a estrela dançante só é possível nascer do caos, o caos que reina dentro de nós. Veja, o que isso tem a ver com a depressão, o que isso tem a ver com resiliência emocional, o que isso tem a ver com a epigenética. Acontece que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se alterar morfologicamente em estados de saúde e de doença. Ele tem a capacidade de se adequar a estados doentios e a estados saudáveis. Ele ativa certos neurônios e desativa outros neurônios conforme as sinapses, ou melhor dizendo, o caminho lógico ou eventualmente ilógico que nós tomamos diante dos eventos estressores aos quais estamos submersos ou submetidos. No quadro que você está vendo na tela, eu relaciono os eventos estressores aos quais estamos submetidos. Existem eventos estressores externos que podem vir em forma de eventos como frequências eletromagnéticas, vírus, bactérias, situações, o clima. Tudo isto nos submete a uma situação de mudança, de estresse, ou seja, algo precisa ser feito. O que é o estresse? O estresse, ele surge indicando ao organismo que algo precisa ser feito. Entende? Então, quando algo não é feito, demora a ser. Quando algo precisa ser feito e nenhuma decisão é tomada, então nós nos submetemos a essa questão estressante, o estresse continua e aí começa a gerar, ou o estresse passa a entrar em nosso organismo, gerando aí o estresse neurológico, o estresse oxidativo, outros tipos de estresse. As nossas células também sofrem por estresse, por conta de nós não sabermos lidar com questões de mudança. Dentre esses agentes externos, você também tem o consumo de alimentos e de medicamentos que podem também gerar efeitos estressores, desafios dentro de nós que precisam ser superados. Alguns deles são complicados, como é o caso dos radicais livres, como é o caso de produtos químicos que você ingere, seja pelo álcool, seja pelo fumo, seja por consumir alimentos que você não tem a menor ingerência sobre a qualidade desses alimentos. Esses são eventos estressores. São situações que colocam o seu organismo diante de uma situação estressante, ou seja, o que eu faço com esse radical livre? O que eu faço com esse metal pesado aqui, esse cloro no lugar do iodo na tireoide, por exemplo? Então, o nosso organismo tem dificuldade, eventualmente, de lidar com produtos químicos, porque são produtos recentes, não tem carga genética que dê conta dessa situação. Nós não tivemos, nossos antepassados não tiveram experiências em consumir esses elementos. Então, o nosso corpo fica sem saber o que fazer com isto. E existem os chamados eventos estressores internos, que são as nossas crenças,
né, os nossos recalques, as nossas maneiras mais ou menos equivocadas de lidar com certas situações. E dentre todos esses elementos, né, esses eventos epigenéticos, existe um autor, existe algo ou alguém dentro de nós capaz de superar todo esse processo, que é a nossa inteligência. Essa inteligência genética herdada de nossos antepassados, ela é uma. Mas existe uma inteligência superior, que eu digo que talvez seja esta inteligência interna, esta capacidade interna de que Nietzsche tanto fala, que nos imbui de uma capacidade de superar desafios, inclusive os desafios que não foram superados pelos nossos antepassados. Olha que bacana que é isto. E você é capaz de superar isto. Esses eventos estressores são o que chama-se hoje a epigenética. A epigenética trata do estudo daquilo que ativa ou desativa a nossa genética. Nós herdamos o que poderíamos chamar metafisicamente de karma dos nossos antepassados através dos genes. Sim, nós temos genes saudáveis e genes com potencial de doença. E quando ocorrem os eventos estressores, ou seja, quando estamos submetidos a um estresse contínuo, esse estresse contínuo faz com que nós, digamos assim, mostremos para o que viemos, né? Ele dá a oportunidade de nós reagirmos a essas situações com inteligência ou com negligência, digamos assim. E quando somos negligentes diante dos eventos estressores, ou não sabemos ter resiliência, a resiliência é a capacidade de você, né, readequar a sua situação de forma a manter constante o seu equilíbrio, a sua harmonia. Isto é resiliência emocional. Há eventos que eu não posso mudar, a morte de um ente querido, uma catástrofe natural. Há situações completamente fora, né, do meu controle. E quando eu entendo que eu não posso mudar isto, mas eu posso manter o meu estado interior, veja, quando há um frio exacerbado, o que eu faço? Eu me agasalho. Por quê? Para manter a temperatura do meu corpo constante. Não é assim? Da mesma forma ocorre com os eventos estressores. Se eu não aprender a me defender, a voltar para si e manter o meu equilíbrio, se eu achar que eu posso estar batendo de frente com tudo e com todos, tentando resolver tudo e todos, e controlar tudo e a todos, eu vou estar me expondo a esses eventos estressores. E eu vou deixar que o caos se instale dentro de mim. Acontece que quando você chega a um estado de ansiedade excessiva, né? Ou seja, você não sabe dançar, né? Você não aprendeu ainda a ser um ser dançante. Dançar conforme a música? Não sei. Você não precisa perder a sua identidade interna, veja, a sua integridade de quem você é. Mas você pode muito bem fazer como as águas, né? Driblar as pedras e continuar o seu curso natural em busca de seus objetivos. Mas se você espera demais que algo externo venha acontecer e você fica na defensiva ou excessivamente preocupado, sabe? Você nem sabe se vai fazer frio, você já está super agasalhado. Você não está vivendo aqui agora, você está vivendo em função de algo que pode vir a acontecer. A resiliência está relacionada à capacidade de você se adaptar aqui agora e não no futuro, um possível futuro. Então, ser um ser dançante
está relacionada à nossa resiliência, à nossa capacidade de lidar com os eventos estressores que causam em nós a ansiedade. Dentro da epigenética, que hoje está tão comum dentro do meio científico, do meio acadêmico, né? Só se fala em epigenética, 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 e esquece que o evento desestressor somos nós, o que dentro da metafísica nós chamamos o Atman, o espírito que nos governa, o nosso eu superior, a nossa inteligência superior, a nossa capacidade de alterar situações. Os eventos estressores chegam através da nossa glândula pineal, que é a antena captadora de todos esses eventos, sejam eles bons ou ruins, através de uma coisa chamada eletromagnetismo. Então, por frequência, se você está vibrando uma frequência de frustração, você vai estar vibrando a raiva, o medo, a culpa e, consequentemente, você vai estar atraindo situações do mesmo tipo, ou seja, você vai estar sintonizado com frequências relacionadas a isto. E você acaba atraindo eventos estressores ressonantes, condizentes com esta situação. Mais do mesmo, ou seja, uma tristeza virou um estado melancólico excessivo. Esse estado melancólico excessivo deu origem a uma pré-depressão, de pré-depressão a moderada, de moderada a uma depressão profunda, até que você vira um suicida em potencial, tendo aí consequências até mesmo esquizofrênicas. Veja como é este processo, e o seu cérebro vai se alterando e se adequando de forma que ele desativa certas sinapses, tornando cada vez mais difícil você sair do estado doentio em que você se encontra. É possível sair? Tudo é possível. Só que você vai ter que fazer um esforço dos diabos para sair desta situação. E como disse Nietzsche, do caos é que nasce, né, o sujeito dançante. É necessário o caos. Por que é necessário o caos? É necessário que você entenda que algo tem que ser mudado, que algo tem que ser modificado. Se você viver como um sujeito somente reativo, ou seja, esperando Papai Noel, esperando Jesus voltar, esperando que o governo mude, esperando que as pessoas mudem, esperando que o cenário mude, você está cada vez mais reativo, passivo, e até que esta passividade passa a ser a única ferramenta disponível. Você deixou, né, que os eventos estressores, como um exército inimigo, invadisse o seu território e instalasse o caos dentro de ti. Então é fundamental que você utilize a sua autodefesa, a sua consciência, a sua capacidade de resiliência, a sua inteligência emocional. E qual a inteligência emocional que eu tenho para um estado de depressão moderada a profunda? Só existe uma: vontade de sair desse caos, vontade de mudar tudo isto. Eu acho que você já aprendeu tudo que você precisava aprender. Se nós observarmos, se nós conversarmos de uma forma sincera conosco mesmo diante do espelho, a gente sabe exatamente o que nos colocou nesse caos. Qual foi a perda que eu não quis perder porque eu achava que eu era proprietário ou dono de algo, de alguém, de algum objeto, de algum bem. Eu achava que eu era dono de mim mesmo, que eu tinha total controle sobre mim mesmo, sem reconhecer as minhas fraquezas. E quando eu perco esse controle, quando eu perco o domínio, o controle sobre isto, né? Baseado em quê? Olhar para o futuro com os olhos do passado? Será que estou olhando com os meus olhos
Será que não estou olhando com os olhos dos meus ancestrais? Aí vem a questão, a carga genética, né? Porque eles não nos deram também só os benefícios de estarmos encarnados com toda a saúde, com tudo isso. Eles nos concederam desafios e eles esperam que nós superemos esses desafios. Para que nossa herança, né, os nossos filhos e netos possam estar, né, mais fortalecidos e com outros desafios, porque o ansioso, ele tem dificuldade de superar seus desafios. O deprimido é aquele que jogou a toalha. Mas saiba que jogar a toalha eventualmente é necessário, mas não entregar os pontos. Ou seja, eu jogo a toalha de uma guerra infrutífera, de mim contra mim mesmo. Resolvi entender o que o meu ser, o que o meu íntimo quer, o que minha alma anseia. A minha alma anseia por mudanças. E nada melhor do que o caos para promover uma mudança radical em sua vida. Aprenda com o sofrimento. Use o seu poder epigenético, autoconsciente para se superar. Não se entregue. Gratidão. As águias podem viver até 70 anos porque são mentalmente fortes. Após 40 anos, cada águia tem que tomar uma decisão difícil. Suas garras já não são afiadas o suficiente para caçar. Seu bico fica torto e suas penas engrossam. A águia tem duas opções: ou morre ou passa por uma mudança dolorosa. Essa mudança dolorosa requer que a águia vá para as montanhas e bata seu bico contra uma rocha durante 150 dias até cair. Quando o bico velho cai, cresce um novo com um novo bico. A águia então arranca suas garras. Quando as garras velhas caem, crescem as novas. Finalmente, a águia arranca suas penas. Esse processo doloroso leva 150 dias. Mas depois de fazê-lo, a águia ganha uma nova vida. Às vezes precisamos nos desprender de nossa antiga identidade para que uma versão nova e melhor de nós mesmos possa surgir.